Olá pessoal, aqui é a doutora Luísa Perret. Eu estou aqui, sou médica endocrinologista para quem não me conhece. Estou aqui fazendo uma série de vídeos sobre emagrecimento, sobre as dificuldades com o emagrecimento, o porquê muitas vezes é tão difícil conseguir chegar ao término e manter um emagrecimento saudável. Já falamos sobre medicamentos, já falamos sobre metabolismo, já falamos sobre as falsas crenças, sobre as questões que podem estar aprisionando você num padrão autodestrutivo com o seu próprio corpo. E agora eu vou falar, e eu deixei por último para falar, sobre dietas, sobre o que seria uma alimentação saudável. Então vamos entender uma coisa. Eu faço parte daquele grupo que acredita assim, dieta não funciona. Porque toda vez que você resolve fazer uma alimentação muito restritiva, que te aprisione, que te tire o prazer, que te faça comer repetidamente grupos de alimentos que daqui a pouco você está enjoado deles e que te prive demais de coisas que às vezes você desde a infância está acostumado e gosta, isso não vai funcionar. Isso pode funcionar um tempo, pode tirar de você 10 quilos, 15 quilos, às vezes em um mês. Só que vai passar 2, 3 meses, 6 meses, você vai recuperar aqueles 15 quilos e ainda vai ganhar mais 5. Por isso que a maioria das pessoas que vive de dieta em dieta, no final das contas, mais engorda do que emagrece. Às vezes a pessoa começa uma trajetória dessa numa determinada idade, precisando perder, por exemplo, 10 quilos. Aí ela perde os 10 e daqui a pouco ela se desregula, começa a comer tudo do jeito que ela estava acostumada sempre, ganha 12. Aí quando ela vai fazer a dieta outra vez, ela leva o dobro do tempo para perder aqueles 12, faz outra dieta radical, toma um monte de remédios pesados e tal. Aí ela perde os 12. Passa de novo uns 3, 4 meses comendo o que deu vontade, até porque ficou aquele tempo todo se privando e muito ansioso por comer o que gostaria. Aí ganha 15. E aí no final de uma trajetória, que isso é muito comum, eu vejo demais no meu consultório, as pessoas às vezes 20 anos depois engordaram 30 quilos e no começo precisavam perder 10. E já passaram por um monte de profissionais, já fizeram um monte de dietas e nada funcionou. Então vamos entender assim, o que funciona é uma alimentação saudável. Nós temos instintos e muita informação hoje em dia do que é saudável e do que não é. Quanto mais fresca a alimentação, quanto mais natural, quanto mais livre de químicas e de processamentos, melhor a alimentação. Então, todos nós sabemos e temos isso por instinto de autopreservação, que você comer vegetais, que você comer frutas, que você comer alimentos que são frescos em grande quantidade não vai lhe fazer mal, não vai lhe fazer engordar, que você comer bons cereais também não vai lhe engordar. Agora, os alimentos processados que são muito ricos em sódio, que são muito ricos em carboidratos, as massas, os pães processados, os doces ricos em açúcar refinado, o álcool, a alimentação muito excessivamente gordurosa e às vezes embalada, processada, tudo que é empacotado, que está vendido já armazenado há muito tempo nas prateleiras dos supermercados, ricos em condimentos, muito ricos em conservantes, esses alimentos não vão lhe fazer bem. Tudo que está em caixinha, tudo que está em pacotinho, o grosso das prateleiras dos supermercados, na maioria das vezes, são alimentos com muita química, com pouca vitalidade, com poucas substâncias que vão trazer saúde para o seu corpo, enzimas, já não existem mais, vitaminas já foram-se embora, e às vezes são até novamente acrescentadas aos alimentos já processados, mas já não vão ser tão bem aproveitados pelo seu corpo e acabam não te trazendo saúde e te fazendo armazenar, te fazendo aumentar hormônios que são hormônios de armazenamento no seu corpo, como eu já falei num outro vídeo aqui da série. Então é sempre pensar, quanto mais fresco e natural o alimento, mais saudável e melhor para o meu metabolismo. Quanto mais processado o alimento, menos saudável. Agora, existem aquelas questões, muitas vezes nós gostamos daquilo que não é tão saudável, de comer um docinho, de comer um pãozinho, de comer um leitinho, e aí se você não tem grandes alergias e intolerâncias alimentares, que às vezes isso precisa ser pesquisado também, às vezes você tem intolerância e não sabe algum alimento e realmente deve evitar ao máximo,
Mas se você não tem, esses alimentos que a gente sabe que são os que não são tão bons, os veneninhos, eles devem ser consumidos em pequeníssimas quantidades, apenas para que não gerem em você ansiedade. Então é pensar, em vez de dizer assim, eu vou cortar radicalmente todo esse tipo de alimento da minha vida, é você pensar, esses aqui que eu sei que não me fazem bem, eu não vou comer em grande quantidade. E hoje a alimentação das pessoas, ela é 90% o que faz mal e 10% o que faz bem. Às vezes a pessoa bota uma saladinha no prato, mas é aquele alfacezinho, é um nadinha. Bota um leguminho que é um nadinha, às vezes de vez em quando. Às vezes vai comer uma frutinha de vez em quando, ou então toma um copão de suco concentrado em açúcar, que não é a melhor forma de ingerir uma fruta. Então é pensar primeiramente em inverter essa relação. Coma 90% do que é saudável, pratos grandes de saladas, de legumes, quanto mais cru melhor, legumes cozidos no vapor, faça caldos, faça sopas de legumes que são saudáveis, coma alimentos que te tragam prazer coloridos, prato colorido, para que você volte a se conectar com aquilo que traz enzimas, vitaminas, minerais, substâncias que vão ajudar a sua flora intestinal, que vão manter seus hormônios em ordem. E aí aqueles que são os que prejudicam, eles vão lá para os 10%. Então o docinho, o pãozinho, a bebidinha vão ficar para situações ocasionais e na menor proporção possível. Pense sempre assim, a comida não pode gerar ansiedade em você e não pode ser pouco prazerosa, porque tudo que for pouco prazeroso, você não vai levar por muito tempo. Então, se a alimentação que você estiver fazendo for algo que você pensa assim, ai meu Deus, vou ter que comer aquilo, tá péssimo, eu queria tanto comer outra coisa, eu queria tanto, você começar a se sentir proibido, aí é que você vai daqui a pouco se sabotar e resolver ter o dia do pode, ter o dia do tudo, ter o fim de semana que vai dar, e você vai comer tudo que está errado e vai repor rapidamente tudo que você tinha perdido. Isso é uma coisa que eu alerto sempre meus pacientes. Não façam o dia do tudo, o dia do lixo, o dia do pode. Não façam aquela coisa muito típica, principalmente aqui no Brasil, de cuidar durante a semana e descuidar no fim de semana. De achar que porque cuidaram durante a semana, chega fim de semana você está liberado para comer o que quiser. Isso não funciona. Nunca funcionou, porque a alimentação muito tóxica, muito inflamatória, muito rica em açúcares e gorduras, que envolve às vezes refrigerantes, álcool e bebidas que não são saudáveis, ela retém muito líquido, ela altera muito o processo metabólico, ela faz você rapidamente recuperar o peso. Então, às vezes, com 2 refeições no fim de semana que você resolveu liberar, você repõe tudo que você tinha perdido ao longo de uma semana inteira cuidando. E o nosso corpo bem equilibrado, ele vai perdendo devagar. Ele leva de 7 a 10 dias para queimar 1 quilo mesmo de gordura. Então, se você está ali do 1º ao 5º, começando a ensaiar da 2ª à 6ª, um metabolismo que vai tirando aquela gordura que está em excesso para colocar à disposição, já que você está fazendo um pouco de restrição, você vai ter perdido no final da semana um meio quilinho, 700 gramas. E aí, se chega no fim de semana, você sai comendo o que der vontade, mesmo que seja um dia só ou 2 refeições que seja, você vai recuperar isso aí e ainda vai ganhar tudo de novo. Então, mais do que pensar, eu quero uma dieta. Eu particularmente não gosto de passar dieta para os meus pacientes. Eu passo uma orientação do que seria uma alimentação saudável, mas é você que deve construir hábitos saudáveis, quantidades pequenas daquilo que faz mal, mínimas. Você deve se perguntar em cada refeição que você fizer, o que está de saudável ali, o que você pode tirar do que não é saudável, se você de fato precisa comer algo que não é bacana para você, se você está muito com vontade de comer muito arroz, muita batata, muita massa, muito pão, muita farofa, sobremesa, precisa daquilo tudo. E qual é a quantidade que pode te saciar? Então, comer devagar, comer com calma, olhar para o seu prato atentamente, não comer olhando televisão, não comer na hora de dormir, não comer com pressa, não fazer pratos que às vezes têm o dobro da quantidade que você precisa e que depois você se arrepende de ter comido. Então, você pode botar pratos pequenos com quantidades suficientes,
comer devagarinho e olhar sempre esses dois aspectos, a qualidade do que você está escolhendo e a quantidade do que você está colocando. Se você acabou de comer um prato de comida, que você já se sente saciado e que você não precisa de uma sobremesa naquele momento, você pode deixar o docinho para depois. E às vezes você pode deixar o docinho até para o outro dia, e mais para o outro dia, e mais para o outro dia. E aí um dia que você resolva comer o docinho, você comeu o que eu chamo do que cabe na xicrinha de cafezinho. Então, seja o docinho que for, o chocolatinho, a coisa que você sente muita vontade, que às vezes aquilo tem um significado afetivo para você, que vai te fazer tão bem, você vai ficar tão contente e que aí vale a pena você comer aquele docinho. Se for a quantidade que dá na xicrinha de cafezinho, não vai te fazer mal, não vai prejudicar seu emagrecimento. Agora, você não pode dar uma xicrinha de cafezinho a cada 2 horas. Você não pode ficar beliscando o docinho toda hora, que aí você, em vez de estar agindo a seu favor, você está criando de novo o mecanismo da ansiedade, do ressentimento, da culpa, do comi demais, do fiz besteira, da culpa e do castigo. Procure sair dessa situação que isso é uma armadilha emocional gravíssima. Então pense assim, eu posso, mas eu tenho capacidade de fazer boas escolhas. Então eu posso comer o que eu quiser, eu posso beber as coisas que eu gosto, mas eu vou fazer na proporção que não seja agressivo nem autodestrutivo para mim. E muitas vezes você vai perceber que aí você poderia comer o docinho, mas naquele dia você não quis, você poderia tomar o refrigerante quando você estava ali num restaurante, mas não deixe na sua casa para você não ficar vendo uma substância que não é tão boa para a sua saúde o tempo todo. Mas aí naquele dia você escolheu tomar uma água mineral, ou você escolheu fazer uma refeição sem acompanhar com bebidas doces. Você vai aos pouquinhos vendo que as escolhas podem ser saudáveis e que aquilo não te gerou ansiedade. Na hora que der muita vontade, aí você dá uma beliscadinha nisso que eu falei, a quantidadezinha da xicrinha de cafezinho. Se você faz isso, você se mantém em paz, se mantém calmo, não fica naqueles momentos de revolta por culpa, nem fica ansiosíssimo pelo dia que você vai poder comer, que você vai poder beber, e aí não tem comida, não tem bebida que bastem. Parece que tudo vai sair correndo, que você tem que comer desesperadamente ou beber desesperadamente. Não se permita esse tipo de comportamento. Leve você a sério, leve o seu processo a sério, leve a sua saúde a sério. Deixe para trás os hábitos infantis, a alimentação infantil, o paladar infantil que só quer besteirinha, que só quer se recompensar comendo ou bebendo. Pense que você não precisa mais disso. Então que você pode ir a uma festa e comer pouquinho, dar aquela beliscadinha das coisas que você gosta e com 1/10 do que normalmente você está acostumado a comer ou a beber numa festa, ou num bar com os amigos, ou numa ocasião social, você já fica bem e você não precisa daquele exagero todo. Então comece a lembrar sempre, mais importante do que dieta, é você fazer boas escolhas todos os dias. Não é você seguir uma dieta X por 1 mês ou 2 meses. Você até vai emagrecer, mas você não vai conseguir manter. Então pense que para manter, você precisa criar um hábito saudável para o resto da sua vida. Emagrecimento não é um processozinho de 6 meses, é uma mudança de hábito para o resto da vida. Quando você conseguir entender isso e que você entender que também que isso não é um castigo, que você não é diferente dos outros, que você não vai ter que se privar o resto da vida, você começa a fazer disso um processo agradável, prazeroso, de autoapreciação, de retorno a um estado de saúde, aonde essa trajetória vai ficando bacana. Daqui a pouco você olha para trás, passou 1 ano, você fala assim, nossa, já perdi 20 quilos. No outro ano, mais 10. Quando você vê, acabou o problema na sua vida. E comida deve ser algo na sua vida, assim como bebida, assim como qualquer coisa que você coloque dentro do seu corpo, que não lhe cause transtorno, que não lhe cause nem ansiedade, nem um excesso de controle, porque você se mantém estressado toda vez que você tem que ficar controlando tudo que você está pensando em comer ou em beber, e nem um comportamento compulsivo exagerado que também seja infantil. A comida na sua vida, ela deve ser algo que faça parte sem que aquilo seja um problema para você. E todas as pessoas que estão presas nesse giro
nesse looping, realmente nesse aprisionamento que é a guerra contra a balança, elas passam uma vida inteira lidando com esses vais e voltas de perde e ganha e reganha o peso cada vez um pouquinho mais, e aí a obesidade nunca volta atrás. E eu vejo sérias repercussões sobre o sistema emocional, sobre a qualidade de vida das pessoas que estão envolvidas nesses processos, às vezes há 10, há 20, há 30 anos, uma existência inteira. Isso mexe profundamente com a autoestima, as pessoas ficam deprimidas, têm sensações de derrota, têm sensações de que a vida não vale a pena, tem muita sensação de incapacidade, isso repercute sobre seus relacionamentos, fazem más escolhas nos relacionamentos, se permitem muitas vezes relações abusivas, relações que não são saudáveis, porque se você não está de bem com o seu corpo, de bem com a sua imagem, de bem com os seus hábitos, se você está mantendo uma atitude autodestrutiva com você mesmo, você também vai permitir relações autodestrutivas na sua vida. E às vezes não se sabe o que é a causa, o que é a consequência. Por isso que lá no início da série eu falei das crenças e das questões, antes de tudo, psicológicas. Você precisa estar em uma relação positiva com você para que todo o resto da sua vida e das suas relações andem bem. Então comece a se cuidar, a se responsabilizar, a olhar com calma para tudo que você está colocando em contato com você e com seu corpo, para que a sua saúde se restabeleça e para que aí naturalmente você emagreça, nunca mais engorde e isso pare de ocupar a sua vida e você possa gastar sua energia com coisas muito mais interessantes, com voos mais altos, com crescimentos maiores para você mesmo, do que ficar se ocupando com essa coisa muito básica do comer, do beber, do seu corpo que não está funcionando direito. Então, queridos, espero que eu possa ter colaborado. Assistam aos outros vídeos dessa série, quem ainda não assistiu, compartilhem e contem sempre com um bom profissional auxiliando vocês nesse caminho da cura e de voltar a um estado de equilíbrio, de felicidade, de harmonia com seus próprios corpos. Um grande beijo, até a próxima!